E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Llama e vamos lá, vamos separar essa nossa primeira aula aqui para falar um pouco especificadamente sobre o MongoDB. Vamos falar quais que são as regras que a gente tem ali para tratar de um MongoDB, em que casos a gente utiliza ele, quais que são, as possibilidades que a gente tem, ao utilizar o MongoDB e quais que são até mesmo as comparações que a gente teria com um banco que fosse relacional, o MySQL da vida, por exemplo. Então vamos lá. E já de início eu vou deixar aqui nas descrições o link do GitHub do Programador Llama. Aqui tem vários tipos de repositórios e todos esses repositórios eles são associados a playlists que a gente tem aqui no canal, Então fica muito de recomendação caso você queira mais conteúdo a respeito de programação e arquitetura de software em Python e assim, essa recomendação para que você dê uma olhada, caso seja de desejo. Além disso, todas as partes de código que a gente for colocar em relação a MongoDB, a tratativas de como que a gente vai utilizar algumas funções, vão ser todas colocadas em algum repositório aqui no GitHub que vai ser apresentado nas aulas futuras. Então, beleza. Dito isso, vamos começar a nossa discussão. Eu cheguei e coloquei de uma forma bem crua mesmo, MongoDB aqui no Google, e já me apareceu algumas informações aqui. O verbete da Wikipédia já está bem interessante sobre a explicação que está dando sobre o MongoDB. É claro, com as devidas cautelas, por ser Wikipédia propriamente. Mas aqui na tradução, olha só. O MongoDB é um programa de banco de dados orientado a documento, a gente vai falar sobre isso, multiplataforma e disponível no código-fonte. Classificado como um programa de banco de dados NoSQL, o MongoDB usa documentos semelhantes a JSON com esquemas opcionais. A gente vai falar também sobre isso aqui. O MongoDB é desenvolvido por MongoDB Inc., referenciando a empresa em si. Isso aqui é até legal, sabe? Porque os caras eles têm até mesmo uma página lá no LinkedIn. E, assim, eles até postam umas coisas bem interessantes mesmo, tem algumas conversas, e até aqui, o dia a dia no MongoDB. Eu achei isso aqui bem interessante, para falar a verdade. Então, beleza, fica essa página aqui de recomendação também. Mas vamos explicar um pouco mais, sobre todo esse conceito que está aparecendo aqui, que a gente acabou traduzindo, de uma forma um pouco mais clara, Eu vou descer aqui. Deixa eu subir um pouco. Aqui, eu tenho uma comparação mais ou menos aqui, de como que é uma estrutura quando a gente vai falar de um banco MySQL e de um banco MongoDB. Quando a gente fala de um banco MySQL, a gente tem uma estruturação de banco que ele é definido, na verdade, nas suas tabelas. E a gente já sabe como é que essas tabelas funcionam. As tabelas, elas possuem colunas, cada coluna sendo tipada com um tipo especial, e sempre que a gente for colocar algum tipo de dado aqui para armazenamento, a gente tem que obedecer a estrutura das colunas. A coluna vai falar como que o nosso dado é salvo. No Mongo vai ser um pouco diferente. A gente vai ter uma estrutura toda feita em coleções, em que essas coleções aqui vão levar documentos JSON na sua composição. Deixa eu descer um pouco mais aqui, olha. Tabelas. Estruturas bem definidas, com colunas possuindo valores tipados. Então é aquilo que nós conhecemos quando a gente vai abrir um MySQL da vida, A gente sabe que a gente tem que obedecer toda a regra das colunas para a gente conseguir fazer a inserção de dados. E quando a gente fala de coleções, são estruturas flexíveis, contendo documentos em JSON. Eu tenho um exemplo que eu coloquei aqui embaixo, olha só. Isso daqui são 2 documentos em JSON. Só que nota uma coisa, eu estou fazendo aqui como se fosse um pedido em alguma plataforma de delivery. Então, eu tenho um usuário aqui, olha, que no seu primeiro pedido, ele como produtos, ele quis pedir um hambúrguer, uma unidade, e fritas uma unidade. Aqui eu tenho o mesmo usuário, só que fazendo um outro tipo de pedido. Olha isso daqui, hambúrguer, uma unidade, refrigerante 2, e aqui por fim, pizza e doce. Então nota que, em tese, se a gente for olhar essa estrutura aqui, olha,
de dados, né, esse documento todo aqui, ele é diferente desse. A gente tem que produtos aqui, olha, é maior, né, do que essa formação aqui de produtos. O que eu quero passar com isso é que todos esses elementos de armazenamento, eles podem ser flexíveis. Deixa eu mostrar aqui de uma maneira um pouco mais direta. Eu estou aqui, olha, eu estou utilizando o MongoDB Compass, a gente vai falar mais sobre ele nas próximas aulas, mas é o seguinte, olha, databases, quer dizer bancos de dados. Eu tenho aqui, olha, banco Llama. Então, vamos ver todo aquele conceito que a gente tem sobre o MongoDB. A gente tem um banco de dados, e eu tenho aqui, olha, as minhas coleções. No caso, eu tenho só uma coleção de dados. Então, Collection Llama. Deixa eu clicar aqui. Olha essas duas estruturas que estão aqui, olha. São dois elementos que eles estão gravados no meu banco de dados. Eu tenho aqui, olha, meu campo, elemento 1, e um objeto que eu criei aqui. E nota que essa estrutura aqui, olha, eu vou até dar um zoomzinho aqui para melhorar, né, a nossa visão. Essa estrutura toda aqui de dados, ela é bem diferente dessa estrutura que a gente tem aqui. O bom disso aqui é que o MongoDB, ele realmente possibilita com que a gente coloque estruturas para armazenamento com uma certa maleabilidade na sua forma. A gente pode colocar documentos em JSON aqui de formas totalmente diferentes, caso a gente queira. É isso que eu queria transmitir quando eu passava essa ideia de dois pedidos, que possivelmente eles têm, olha, estruturas que são parecidas, mas ao mesmo tempo são distintas. Eu posso flexibilizar o meu armazenamento. Vamos lá. Já que a gente tem, na verdade, toda a ideia, né, de armazenamento de elementos JSON, que a gente consegue fazer com que isso aqui tudo seja flexível, poxa, vamos apresentar uma aplicação real, né, uma utilização real do MongoDB. Eu vou vir aqui para cima, eu vou aqui, olha, onde está apresentado JSON. Também vou aqui no Wikipedia, né, tomando todas as cautelas. Quando a gente for falar de JSON, é exatamente aquele tipo, né, de estrutura que a gente viu há um tempo atrás ali no MongoDB. A gente vai ter sempre uma espécie de chave, né, e um outro valor. Muito parecido com o que nós conhecemos como os dicionários em Python. É muito parecido a estrutura. Olha só, eu posso ter aqui, olha, phone numbers, né, essa chave aqui, que tem essa lista de objetos aqui dentro. Então, nota que eu tenho o seguinte, olha, phone numbers, eu tenho um type home e um número aqui, e a mesma coisa aqui, olha, type office e number aqui. Então, quando a gente falar de MongoDB, a gente vai pensar inicialmente em documentos JSON. Mas isso daqui não é totalmente a aplicação que eu quero apresentar para a gente. Existem formatações específicas do JSON que ajudam o nosso armazenamento. Por exemplo, essa parte aqui, olha, que é o GeoJSON. Isso é muito utilizado, uma formatação muito utilizada, caso a gente queira armazenar dados, né, de posicionamento propriamente dito. Posicionamento em geral, a gente não coloca em bancos que sejam SQL, porque as coordenadas que a gente pode colocar, elas podem mudar muito. Deixa eu mostrar como um exemplo que a gente tem aqui de uma formatação em JSON, né, no caso do GeoJSON. Nesse outro programinha que a gente tem, né, que chama geojson.io, a gente pode chegar aqui, olha, por exemplo, no Brasil. Eu vou vir aqui, olha, para Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. E a gente pode sair fazendo, né, algumas marcações engraçadas, né? Eu vou sair aqui, olha, de Belo Horizonte, vou lá para Ipatinga, de Ipatinga eu vou para Curvelo, beleza? Vou dar um Enter. Olha que apareceu o GeoJSON formatado aqui, olha, com as coordenadas, né? Aqui, olha, o tipo de forma que a gente tem aqui, olha, é um polígono. E a gente tem aqui, olha,
todas as coordenadas que estão formando esse polígono aqui que eu estou usando. E nota que são 3 coordenadas, né? Sendo latitude e longitude. Na verdade, no caso aqui ele está colocando 4, sendo que essa daqui é a mesma que essa daqui, olha. Para a gente conseguir fechar, né, o polígono. Então, beleza. Ao mesmo tempo, como se eu chegar para cá, olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um quadrado, vou começar aqui de Governador Valadares e vou fazer, cara, vou fazer literalmente qualquer coisa. Espera aí. Não estou conseguindo selecionar. Opa, apareceu aqui, ó. Vou passar para cá, pronto. Beleza, então eu fiz um quadrado aqui, né? E vai aparecer o outro GeoJSON aqui embaixo, olha. Também, né, mostrando toda a parte de polígonos, né, que a gente tem. Então, 1, 2, 3, 4, 5 para fechar o polígono. Então, é isso que a gente tem quando a gente vai falar, né, de uma estrutura que seria facilmente colocada no MongoDB. Ok, se a gente tem todas essas estruturas, né, quais que são as propriedades ou os casos em que a gente colocaria elementos aqui no MongoDB? Olha, são vários. Até hoje, a gente continua com alguns estudos, né, sobre o que a gente conseguiria armazenar em si no MongoDB. Mas, assim, falando de um modo um pouco mais abreviado, todas as estruturas que de fato têm uma certa flexibilidade no seu formato, né, caso a gente consiga colocar mais elementos ou menos elementos, é interessante sim que a gente acabe utilizando o MongoDB, porque a facilidade que a gente vai ter aqui no armazenamento de dados vai ser infinitamente maior do que se a gente for falar de um banco SQL. Então, essas estruturas todas que têm, né, as suas alterações, a gente coloca no MongoDB, pelo fato do Mongo possuir essa flexibilidade e esse relaxamento em relação, né, às estruturas em si. Na próxima aula a gente só vai dar mais um toque a respeito do que é toda a parte de bancos de dados SQL. Agora que a gente já falou sobre o que é, né, o MongoDB, fica um pouco mais fácil da gente falar o que são bancos de dados NoSQL, aliás, né? E, bom, a gente continua essa playlist na nossa próxima aula. A gente se vê daqui a pouco e até mais. Muito obrigado, até a próxima.